A frase foi curta, embalada em linguagem corporativa, entregue em tom neutro, numa sala pequena sem janela com iluminação fluorescente que zumbia baixinho. Precisamos de pessoas que cresçam com a gente para o futuro. 27 anos de empresa, reduzidos a uma frase de 11 palavras, por alguém que estava na empresa há 60 dias. Ninguém gritou, ninguém discutiu. Os papéis foram assinados em silêncio, e a pessoa que segurou aquela operação por quase 3 décadas saiu pelo mesmo corredor que entrou, com um par de luvas velhas e um caderno que ninguém jamais pediu para ver. O que a empresa não calculou foi o que ia acontecer na segunda-feira seguinte, nem na quarta, nem nos dias depois disso, quando a linha parou, o contrato começou a sangrar e o nome de uma mulher de 58 anos voltou à boca de todo mundo que tinha fingido não conhecê-la. Essa história vai até o fim, e o fim não é o que ninguém esperava. Curioso como no ambiente corporativo, muita gente observa tudo em silêncio, mas poucos se posicionam de verdade. Aqui acontece algo parecido. Mais de 95% das pessoas que assistem esse canal não são inscritas. Assim como nas empresas, onde quem mais sustenta costuma ser o menos reconhecido, cada interação aqui, por menor que pareça, é o que faz essas histórias chegarem a quem precisa ouvir. Verifica se já está inscrito no canal, deixa o like e escreve alguma coisa nos comentários. Pode ser só um olá ou o que você já espera dessa história. A virada vem, do jeito que ela sempre vem nas empresas de verdade, sem barulho, sem aviso e tarde demais para ser revertida. O e-mail chegou num momento em que ninguém estava prestando atenção. Não porque fosse discreto, porque a sala inteira fingia não ter lido. Era um comunicado interno, campo para, com todos os líderes de linha, assunto, atualização de quadro, área de produção. 3 linhas, sem nome no corpo do texto, apenas a informação de que uma posição operacional sênior seria descontinuada como parte do processo de modernização. Quem conhecia a fábrica sabia exatamente de quem se tratava. Os operadores que estavam no vestiário quando o comunicado circulou ficaram em silêncio. Um deles olhou para o outro. Nenhum disse nada. Porque no chão de fábrica da Forgex, quando a empresa toma uma decisão dessas, falar em voz alta é o caminho mais curto para o próprio desligamento. O silêncio não era indiferença. Era o tipo de silêncio pesado que só existe quando todo mundo sabe que algo foi destruído, e ninguém tem poder suficiente para dizer isso em voz alta. Nair Drummond tinha 58 anos, 27 de empresa, e acabava de virar 3 linhas num comunicado sem nome. Para entender o tamanho do erro que a Forgex cometeu naquele dia, você precisa entender quem era Nair Drummond antes de qualquer cargo, antes de qualquer papel assinado. Ela entrou na fábrica aos 31 anos, numa segunda-feira de agosto, quando a linha ainda usava prensas que aqueciam o galpão inteiro no verão e faziam as paredes vibrarem no inverno. Não tinha curso técnico formal. Tinha atenção. O tipo de atenção rara que transforma qualquer pessoa num instrumento de precisão. Em menos de 2 anos, os próprios colegas já buscavam ela antes de acionar a manutenção, porque Nair ouvia um barulho diferente numa esteira e sabia dizer se era correia, rolamento ou falta de lubrificação, antes de qualquer diagnóstico técnico. Com o tempo, esse talento deixou de ser curiosidade e virou estrutura. A linha funcionava porque Nair estava lá. E por 27 anos, ninguém precisou escrever isso em lugar nenhum, porque ela nunca faltou. Débora Salles chegou na Forgex em março, com o tipo de energia que só quem nunca trabalhou no chão de fábrica consegue manter por mais de 30 dias. 31 anos, MBA pela FGV, currículo construído em startups de manufatura, onde o chão de fábrica era um slide de apresentação e não um lugar onde pessoas suavam por 8 horas seguidas. Ela tinha uma missão clara, passada pelo diretor industrial Marcelo Queiroz: reduzir custos operacionais em 18% até o fechamento do semestre. E ela levou essa missão a sério, da única forma que conhecia, olhando para planilhas e vendo números onde havia pessoas. O primeiro mês ela observou. O segundo começou a agir. As reuniões de alinhamento passaram a ter lista de presença seletiva, e o nome de Nair foi sumindo das convocações
com a naturalidade de quem apaga um item de lista de compras. Nas reuniões em que Nair ainda aparecia, Débora a interrompia com uma gentileza que cortava mais do que qualquer rispidez. Obrigada, Nair, a gente anota isso. Nunca anotava. Nair percebia. E continuava fazendo o trabalho de sempre, porque a linha não parava por causa de reunião. Em abril, Débora apresentou à diretoria um projeto de modernização, com substituição das prensas antigas por equipamentos CNC importados. O slide era bonito, cores institucionais, fontes alinhadas, projeção de economia em 3 anos. No canto direito de um dos slides, a prensa 7 aparecia marcada com um ícone vermelho de descarte, como se fosse apenas um equipamento obsoleto e não a máquina mais crítica da linha. Nair não estava na reunião, não foi convidada. A diretoria aprovou o projeto com palmas contidas e expressões de quem finalmente estava vendo o futuro chegar. O que nenhum deles sabia, porque nenhum deles jamais pisou na linha de produção por mais de 15 minutos, é que a prensa 7 não era apenas antiga. Era a peça central de uma sequência produtiva inteira. E a única pessoa que entendia a profundidade disso acabava de ser excluída da conversa sobre o próprio destino dela. A sala onde Débora chamou Nair numa quinta-feira à tarde era pequena, sem janela, com iluminação fluorescente que zumbia num tom levemente diferente do resto do corredor. O tipo de detalhe que só quem passa tempo demais dentro de uma fábrica aprende a notar. Havia uma analista de RH sentada no canto com um notebook aberto que ela mal olhava, digitando algo com a concentração forçada de quem foi treinada para parecer ocupada em momentos difíceis. Débora falou com o tom de quem ensaiou a frase no espelho. A empresa está priorizando perfis mais alinhados com a transformação digital. Precisamos de pessoas que cresçam com a gente para o futuro. Nair tem 58 anos. A mensagem não precisava ser mais explícita. Era demissão embalada em eufemismo corporativo. O tipo de frase que as empresas usam quando querem se livrar de alguém sem assumir que estão se livrando de alguém. Nair ouviu tudo sem piscar, sem cruzar os braços, sem deixar o rosto mostrar nada que pudesse ser usado contra ela depois. 27 anos no chão de fábrica ensinam uma pessoa a segurar muita coisa dentro do peito. Ela assinou os papéis sem negociar, sem chorar, sem pronunciar uma palavra além do estritamente necessário. Pegou o armário pessoal, um par de luvas de couro gasto nas pontas, uma foto da filha presa com fita adesiva na porta interna e um caderno de capa preta com elástico lateral, cheio de anotações técnicas que ninguém jamais pediu para ver e que ninguém jamais teria condições de interpretar sem ela do lado explicando. Antes de sair, Nair passou pela prensa 7. Parou na frente dela por alguns segundos. Colocou a palma da mão na lateral da máquina. Não com raiva, não com nostalgia, mas com a calma de quem encerra um compromisso que foi honrado até o último dia. Depois virou as costas e foi embora. Na segunda-feira seguinte, Nair não apareceu para fazer a calibração do cilindro hidráulico da prensa 7. Não porque esqueceu, não porque estava com raiva, porque ela não trabalhava mais lá. E ninguém na fábrica sabia o que isso significava. Ainda. Na segunda-feira à tarde, a prensa 7 começou a apresentar microvariações de pressão. O sistema de monitoramento registrou os alertas, mas o parâmetro estava dentro da faixa de tolerância configurada no software, então nenhum alarme disparou. O técnico de manutenção que passou pela linha anotou no relatório diário: leve oscilação na P7, monitorar. Ninguém monitorou. Na terça-feira, a oscilação aumentou. O sensor acusou desta vez, mas o diagnóstico automático apontou variação térmica, uma causa genérica que o próprio software sugeria como resolução. Aguardar estabilização. A linha continuou rodando. Débora Salles passou pela produção naquela tarde com um visitante da diretoria, apontando para os equipamentos com o orgulho contido de quem ainda não sabe que está em cima de um problema que não aparece em nenhum dashboard. Os operadores que trabalhavam perto da prensa 7 trocavam olhares. Eles não sabiam fazer a calibração, mas sabiam, por experiência de anos, que quando aquela máquina começava a oscilar, Nair aparecia na segunda-feira seguinte e o problema sumia. Desta vez,
A segunda-feira já tinha passado e Nair não tinha aparecido. Na quarta-feira de manhã, às 6h17, a prensa 7 travou. Não foi uma falha elétrica. Não foi problema de software. O cilindro hidráulico interno, aquele que Nair calibrava toda segunda-feira, com uma sequência específica de 3 movimentos manuais que descarregavam a pressão residual acumulada ao longo da semana, atingiu o limite de tolerância e bloqueou o êmbolo principal com a precisão inevitável de um mecanismo que simplesmente fez o que sempre fez quando ninguém intervinha. A prensa parou. E como a linha da Forjax era sequencial, cada estação dependendo da anterior como elos de uma corrente, a produção inteira parou junto. O galpão, que normalmente operava com o barulho constante e ritmado de quem fabrica 800 peças por turno, ficou com um silêncio que nenhum dos operadores presentes havia experimentado antes. Alguns olharam para o teto, outros olharam para o chão. Todos sabiam o nome da pessoa que teria evitado aquilo, e nenhum precisou dizê-lo em voz alta. Débora Salles convocou a equipe de manutenção com a urgência de quem ainda acredita que o problema tem solução rápida. Eles passaram 4 horas verificando o sistema elétrico. Nada. Chamaram o técnico do fornecedor de automação, que acessou os logs remotamente, analisou cada parâmetro disponível e informou, com a frieza técnica de quem está a 300 quilômetros de distância, que o hardware estava funcionando dentro das especificações. Chamaram a Schuller, o fabricante alemão da prensa, que respondeu por e-mail enviando um manual técnico de 340 páginas em alemão e informando que o tempo estimado para envio de um especialista presencial era de 7 a 10 dias úteis. 7 a 10 dias úteis. A Forjax tinha um contrato de fornecimento com entrega programada para sexta-feira. 4.800 peças. Para uma montadora que operava em just-in-time, com cláusula contratual de penalidade por atraso de R$180 mil por dia. Débora ficou em silêncio na frente da prensa 7 por um momento que nenhum dos presentes soube medir. Era o silêncio específico de quem acabou de entender, de verdade, a dimensão do que havia sido descartado naquela sala pequena, sem janela, numa quinta-feira à tarde. Enquanto a Forjax entrava em colapso operacional, Nair estava em casa, sentada à mesa da cozinha, com um caderno de capa preta aberto na primeira página. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo na fábrica. Não por amargura, por matemática pura. Quando saiu, calculou mentalmente que o cilindro travaria entre o terceiro e o quinto dia sem calibração. Estava no terceiro. Ela não ligou para avisar, não mandou mensagem, não sentiu prazer no que estava acontecendo. Sentiu a frieza tranquila de quem previu uma consequência e a viu se confirmar no horário esperado. O que ela fez foi abrir o caderno e começar a transcrever, com a caligrafia firme de quem escreveu muito à mão antes de existir tablet, cada procedimento não documentado que carregava na memória. Datas, frequências, sequências exatas, ferramentas específicas com número de série, sintomas que precediam cada tipo de falha em cada equipamento da linha. 27 anos de conhecimento institucional que a empresa nunca teve o cuidado de registrar, e que agora Nair estava documentando com uma calma que só pertence a quem não deve satisfação a ninguém. No terceiro dia de linha parada, o diretor industrial Marcelo Queiroz mandou mensagem no WhatsApp às 22h14. Nair, precisamos conversar. Por favor. 2, por favor, numa frase de 6 palavras. Ela contou. Guardou o celular. Marcelo Queiroz era um homem de 52 anos que tinha chegado à diretoria pelo caminho convencional. Engenharia, pós-graduação, 15 anos subindo degrau por degrau, numa empresa que recompensava quem sabia se posicionar melhor do que quem sabia produzir. Ele conhecia Nair de vista, de nome, de alguns cumprimentos rápidos no corredor durante auditorias de cliente. Nunca tinha sentado do lado dela por mais de 5 minutos. Nunca tinha perguntado o que ela fazia que a linha não parava. Agora, às 22 horas de uma quarta-feira, com R$180 mil de penalidade acumulando por dia e uma montadora japonesa mandando e-mails com cópia para o jurídico, ele estava com o telefone na mão,
esperando resposta de uma mulher de 58 anos que ele havia deixado ser demitida sem levantar um dedo. A ironia não era poética. Era apenas o resultado direto de uma cultura corporativa que confunde experiência com obsolescência e título com competência. Nair respondeu no quinto dia. Não pelo WhatsApp, por e-mail. Com assunto formal, número de protocolo que ela mesma criou, linguagem técnica precisa e um anexo de 2 páginas. Proposta de consultoria especializada, escopo limitado à resolução do problema atual, sem vínculo empregatício, sem exclusividade, pagamento antecipado de 50% antes do início dos serviços. Valor por hora equivalente a 3 vezes seu salário mensal anterior. Ela não escreveu nenhuma palavra a mais do que o necessário. Não havia ironia no texto. Não havia ressentimento visível. Havia apenas a proposta de alguém que conhece o próprio valor, com uma clareza que não precisa de validação externa para existir. O jurídico da Forgex pediu meia hora para analisar o documento. Assinou em 40 minutos. Naquele momento, a penalidade contratual acumulada já ultrapassava R$ 900 mil, e cada hora adicional sem solução técnica tornava qualquer valor de consultoria matematicamente razoável. Nair sabia disso quando definiu o preço. Ela sempre soube calcular melhor do que qualquer planilha que Débora Salles havia apresentado. Nair chegou na fábrica no dia seguinte às 7 horas da manhã com suas próprias luvas de couro, as mesmas que tinha levado do armário no dia da demissão. Cumprimentou cada operador pelo nome, olho no olho, com a naturalidade de quem nunca deixou de pertencer àquele lugar, independente do que qualquer papel assinado dissesse. Foi direto para a prensa 7, sem passar pela sala de Débora, sem parar na recepção, sem assinar nenhum livro de visitante, além do que o jurídico havia exigido. Em 43 minutos, executou a sequência de calibração manual, com os 3 movimentos específicos no cilindro hidráulico. Cada etapa feita com a precisão de quem repetiu aquele gesto centenas de vezes, sem pressa, sem audiência, sem precisar explicar o que estava fazendo para parecer competente. A pressão normalizou. O êmbolo liberou. A prensa 7 voltou. E quando o barulho ritmado da linha preencheu o galpão novamente, alguns operadores mais antigos bateram palma. Não o tipo de palma de reunião corporativa, mas aquela palma baixa, contida, de quem acabou de ver algo que sabia que só uma pessoa no mundo conseguiria fazer. O técnico de manutenção que passou 5 dias tentando resolver o problema ficou parado, olhando, sem conseguir disfarçar que estava tentando entender o que havia acabado de presenciar. Antes de sair, Nair entregou ao diretor Marcelo Queiroz um envelope pardo sem logotipo. Dentro, o relatório completo da calibração, procedimento descrito passo a passo, com fotos tiradas no próprio dia, especificações técnicas detalhadas e frequência recomendada de execução. Na última página, uma lista com outros 8 procedimentos não documentados que ela havia identificado ao longo dos anos em diferentes equipamentos da linha, cada um acompanhado de uma nota de risco precisa, caso não fossem executados regularmente, com estimativa de prazo até a falha e impacto operacional esperado. Era um documento que a Forgex deveria ter solicitado anos atrás e nunca solicitou, porque enquanto Nair estava lá, nada quebrava, e empresas raramente documentam o que funciona. No rodapé da última página, uma única linha digitada em fonte menor. Disponível para treinamento e documentação técnica completa mediante contrato de consultoria. Contato pelo e-mail abaixo. Marcelo Queiroz leu aquela linha 3 vezes. Depois fechou o envelope, olhou para a linha funcionando lá fora através do vidro da sala e ficou em silêncio por um tempo que sua assistente, do lado de fora, preferiu não interromper. Marcelo Queiroz convocou uma reunião com o RH e com Débora Salles naquela mesma tarde. A reunião durou 90 minutos. Só Débora entrou. Só Marcelo saiu com expressão neutra. O que aconteceu dentro daquela sala nunca foi comunicado oficialmente, mas na semana seguinte, Débora Salles pediu demissão para buscar novos desafios, segundo o comunicado interno. O que o comunicado não dizia é que o relatório de auditoria interna, aberto após a crise com a montadora,
identificou a demissão de Nair como falha grave de gestão de risco operacional e que o nome de Débora aparecia 3 vezes no documento como responsável pela decisão. O que o relatório também registrava, numa linha que Marcelo ainda não havia levado à diretoria completa, é que a ordem de demitir Nair não partiu de Débora. Ela apenas assinou. A instrução veio de cima, de alguém com cargo maior, interesse financeiro no projeto de modernização e pressa em mostrar resultado. Nair, que passou 27 anos lendo máquinas pelo barulho, já havia percebido isso quando analisou os e-mails que circularam antes da sua demissão. Ela guardou tudo, com data, hora e remetente. E quando o momento certo chegar, não vai precisar gritar. Vai precisar apenas encaminhar. A Forgex contratou Nair como consultora permanente. Horário flexível, contrato anual renovável, remuneração mensal maior do que qualquer salário que ela recebeu nos 27 anos anteriores. Com uma condição imposta por ela: todos os procedimentos não documentados registrados, assinados e arquivados antes do fim do trimestre. Aceitaram em menos de um dia. Se você já foi o alicerce invisível de algum lugar que tratou seu conhecimento como descartável, esse canal existe para você. Inscreva-se para não perder nenhum relato. E se você conhece alguém que carregou uma empresa nas costas sem receber sequer um obrigado, compartilhe essa história com essa pessoa. O que você achou da história? Comente aqui embaixo e deixe sua opinião se Nair tomou a decisão correta ou poderia ter feito algo melhor.